Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, integrante do grupo 9, junto do João Gilberto e do Yuri de Alckmin. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Hall. Bom, para falarmos sobre o efeito Hall, nós vamos fazer a análise desse desenho aqui, beleza? Então tá, nesse desenho nós temos um condutor em que ele está sendo submetido a um campo magnético B e a uma corrente I que vai da esquerda para a direita, perpendicular a esse campo magnético, beleza? Então tá, quando nós temos essa disposição de campo e corrente, a gente vai ter o surgimento de uma força magnética FB. Para a gente determinar e visualizar de uma forma mais simples a direção e o sentido da força magnética, a gente pode utilizar de uma ferramenta conhecida como a regra da mão direita. A regra da mão direita, ela consiste em chamarmos o nosso polegar de força magnética e chamarmos o nosso dedo indicador de corrente, e o nosso campo magnético vai ser o nosso dedo do meio, beleza? Então tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar o nosso dedo indicador da mão direita de acordo com o vetor I da corrente. Então a gente vai ter o nosso dedo indicador apontando para a direita, beleza? Então tá. Com a mão nessa posição, a gente vai apontar o nosso dedo do meio para dentro do papel, no sentido do campo magnético B. E aí a gente vai observar que o nosso dedão ele vai estar apontando para cima. E o dedão, como eu tinha falado, ele vai ser o que vai indicar a direção e o sentido da força magnética. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então a gente sabe que a força magnética, né, ela é um vetor e a gente pode fazer assim para visualizar ela. E também a gente sabe que para calcular o módulo da força magnética, a gente tem que FB é igual a Q vezes produto vetorial V com B, ok? Então tá bom. Então vamos lá. Nesse desenho aqui, quando a gente passar a corrente por esse campo no condutor, a gente vai ter um acúmulo de elétrons na parte superior do nosso condutor, que está representado pelo número 1, beleza? Então vai ser nessa parte superior aqui. Então a gente vai acabar tendo a origem, né, de uma DDP, em que essa parte superior do campo ela vai estar mais carregada negativamente, né? Então a gente vai assumir que aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo. A DDP que vai surgir entre essas duas faces, né, desse nosso condutor, a gente vai chamar de tensão de Hall, beleza? Então a tensão de Hall, VH, vai ser igual a EH vezes D. O que é H? EH vai ser o nosso campo de Hall, né? Então a gente vai ter que a parte superior do nosso condutor e a parte inferior do nosso condutor, como vai ter uma diferença de potencial entre essas duas partes, a gente pode assumir que a parte superior e a parte inferior vão se comportar como duas placas paralelas, né, que lembram um capacitor. E entre essas placas paralelas a gente vai ter o campo de Hall, né? Então a gente vai ter o campo de Hall, para calcular, né, o valor do campo de Hall, a gente vai ter que EH, que é o campo de Hall, é igual a VD vezes B, beleza? Então, o conceito, né, a respeito do efeito de Hall é esse, pessoal. E agora eu vou dar espaço pro meu amigo João, para ele fazer a resolução de um problema de uma forma mais explicada para vocês compreenderem e fixarem bem o conceito dessa parte da disciplina. Tranquilo? Então valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí e fiquem bem.